Boa noite. Eu estou aqui agora para lidar com outro tema muito importante para a gente, que são também relativas às eleições, tanto para 2018 quanto eleições para os próximos casos de eleições que nós vamos ter futuramente. E eu estaria agora pedindo para vocês que vocês se inscrevessem no meu canal também, dessem um like, pudessem compartilhar com todo mundo que vocês puderem, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, a fim de espalhar todo o conhecimento e toda a sabedoria política que eu estou tentando impetrar na mente de vocês e também na minha. Portanto, eu irei começar agora falando a respeito das eleições. Só que agora eu não estarei falando das eleições em si de 2018, mas sim um breve contexto, uma breve análise do que é ser um eleitor. Então, eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte: todo governo é corrupto, nenhum extremo resolve nada, tanto no extremo direita de Hitler quanto na extrema esquerda de Stalin, eles só provocaram morte. Ou seja, todas as extremas só provocaram morte até hoje. E o que acontece? É muito importante também entender que não é só o PT, né, que é o vilão de toda essa história. A corrupção, gente, eu venho aqui no Brasil já há muito tempo. E segundo uma professora minha, que é que foi também muito marcante, né? Tanto na minha quanto na minha vida escolar. O nome dela é Renata, de História, né? Ela me dava aula lá no 8º ano do ensino fundamental lá no GAU, e ela disse: olha só, nós precisamos entender o contexto histórico de cada país, entender que não existe em nenhum momento da história algum país que tivesse um governo totalmente limpo. O que garante a paz, no caso, é a democracia, ou seja, é a análise de que todas as pessoas têm o direito de se manifestar e aí contribuir um para o outro, a fim de fazer com que a sociedade seja melhor. E evitar o máximo possível extremos, porque isso nunca deu certo na história. Então o problema não é o PT, não é unicamente o PCdoB, o PSC, o PSOL, né, o DEM, o PSB e qualquer outro tipo de partido. O problema está não só na estrutura, não só em alguns quesitos constitucionais da nossa Constituição Federal Brasileira de 1988, não só nos fatores culturais, mas é muito mais amplo que isso. Então não olhe para a corrupção como se fosse obra de unicamente um partido, mas sim de vários partidos e até daqueles que você possa nem imaginar, mas que algumas vezes acontece, né? Naquela época, o PT, teve muita gente que confiava desde a criação do PT. Teve muita gente que depositou seu voto porque realmente achava que eles iriam sim provocar uma certa paz e harmonia no país, promover a igualdade. Só que, passados aí 10 anos, cerca de 10, 15 anos, se mostrou que na verdade não era nada disso, né? E era sim uma corrupção. Porém, temos que entender que não foram só pessoas do PT que foram presas. Houve de vários outros partidos, né? E não só políticos, como também empresários. Então, entender que o quadro da corrupção generalizada é muito importante, né? Então, vamos considerar que vamos olhar para o Estado não apenas focando no bom e no mal, mas olhando também para os pontos positivos ou não. Minha outra professora, né, de informática do 6º ano disse o seguinte: de Cabral a Cabral não mudou nada. O que ela está querendo dizer? De que desde o descobrimento do Brasil, né, pelo Pedro Álvares Cabral, até o Sérgio Cabral, não mudou nada no sentido de a corrupção continua, né? Isso é uma frase muito legal, né? O PT já está desmoralizado,
Só que agora temos que procurar por outros partidos e outras pessoas que estão associadas a isso também. E também é de extrema importância entender que atualmente não é mais o tempo de a gente votar em pessoas incompetentes, pessoas que fazem apenas gracinhas e conseguem entrar, né, serem escolhidos para ser políticos, como por exemplo o Tiririca, do PR, Partido da República. Pois o que acontece? O país já alcançou níveis de corrupção e violência muito grandes, tanto que já não é mais possível selecionar pessoas incompetentes para cargos de importância, né? Por isso, vote com consciência, não desperdice uma coisa que você tem só de 4 em 4 anos, que é o seu voto eleitoral, né? E também o seguinte, é fundamental também entender, né, que é importante conhecer os candidatos a fundo, ou seja, em vez de você só ver de repente uma entrevista ou outra, ou você votar em um candidato em vez do outro, ou você falar que não gosta de um candidato e votar no outro que está em segundo lugar, tenta conhecer amplamente vários candidatos e tentar se aprofundar em cada um deles, ou seja, leia os programas políticos dele, né? Acompanhe eles nas redes sociais, né? Tenta ver o que as outras pessoas pensam. Eu faço muito esse exercício, eu pergunto para muitas pessoas o que elas acham a respeito de um certo político, principalmente com meus professores de sociologia, história, geografia e filosofia, sociologia, todos os professores da área de humanas, mas também pessoas de mais idade que eu encontro no trem de vez em quando, alunos, né? E você vê muito bem essa relação, e com base nisso você consegue tirar aí uma conclusão bem mais fiel do que apenas lidar com apenas um ponto de vista. Entender que é necessário paciência de tudo isso. O que acontece? Olha, os políticos muitas vezes eles são oportunistas, então eles vão aproveitar esse momento de extrema raiva, de extremo ódio da população para conseguir votos. Como é que eles fazem? Eles chegam lá para você com um discurso falando aquilo que você quer ouvir. Muitas vezes aquilo que você quer ouvir. Por exemplo, segurança, saúde, luta contra a corrupção, né? E aí você vê que todos os candidatos, quase todos, falam a mesma coisa. Por quê? Simplesmente porque eles querem conseguir o seu voto. E não dê voto para pessoas que querem te enganar. Não dê chance para hipócritas, né? É só você, por exemplo, olhar lá no vídeo da Manuela Dávila, né, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, né, ela quase pronunciando a palavra hipócritas, né? Ela falava o que a pessoa deve ser, né, para conseguir aí um bom movimento social, né, ser uma pessoa muito política, e ela acabava aí falando em ser hipócrita. E quase pronunciou a palavra por inteiro, né? Depois eu vou mostrar o vídeo que demonstra um jovem, né, muito experiente no trabalho das linguagens corporais, no canal Metaforando, falando a respeito disso. E, em quinto lugar, é necessário você conhecer os 10 mandamentos que eu achei para ser um leitor consciente. Eu vou até deixar a fonte que eu usei para conseguir aí dizer isso. Em primeiro lugar, procure conhecer o passado, as ideias e valores do candidato ou candidata. Seja se envolveu em escândalos de corrupção, comprou votos, foi caçado pela justiça, renunciou a mandatos para escapar de punições ou se aliou a grupos, né? Se aliou a grupos envolvidos com essas práticas, né? Simplesmente não vote, não dê chance para essas pessoas. Por exemplo, Fernando Haddad. Ele já esteve ligado a esse tipo de coisa há muito tempo. Então não poderíamos dar mais chance para ele. Assim como outras pessoas também que estão nessa área. E a segunda prática do voto consciente é entender o seguinte: não basta que os candidatos tenham apenas a ficha limpa, é preciso conhecer as intenções e propósitos de cada candidato, né? Quem financia a sua campanha, quem ele realmente vai representar. Tem que procurar se informar, gente. Não basta vocês ficarem só escutando
conversinhas paralelas ou qualquer tipo de informação única. Vocês têm que cavar fundo, né? E em terceiro lugar, tem que conhecer mais a lei eleitoral. Participe de palestras, reuniões e debates. Sua vida e comunidade exige que você esteja mais informado sobre assuntos tão importantes. Ajude a criar ou fortalecer um comitê da Lei 9.840 para o combate à corrupção eleitoral, MCCE, e aplicação da ficha limpa. Se você faz parte de algum grupo, organização social, associação, sindicato, igreja, clube de mães, centro de direitos humanos, saiba como fazer no site mcce.org.br. Quinto, denuncia compra de votos. Quando uma pessoa aceita o benefício em troca de seu voto, essa família vive sem emprego, educação e segurança pública. Assim, o remédio hoje recebido em troca do voto poderá mais tarde custar a falta do hospital que salvaria sua vida ou a de seu filho. Olha só, né? Sexto, denuncie o desvio de recursos públicos para fins eleitorais. É muito grave que um candidato se utilize de bens e serviços públicos para ganhar as eleições, né? Tire fotos, grave o filme se notar qualquer sinal de compra de voto de apoio eleitoral, utilizando mau uso do dinheiro público, pois ajuda a comprovar irregularidade na denúncia ao juiz eleitoral, ao Ministério Público e até mesmo à polícia. Não vote em pessoas que mudam de partido, como quem muda de roupa. Ao votar no candidato, não estamos votando só uma pessoa, mas um partido, ajudando a eleger outros candidatos de partido ou coligação. Por isso, sabe quem são os outros candidatos de legenda, né? Isso funciona o seguinte: você vê, por exemplo, PSL. O que era o PSL antes do Bolsonaro? Era nada. O Bolsonaro entrou, né? Chegou no mínimo 10 pessoas aí para votar. Pessoas para votar no PSL só porque o Bolsonaro, né, entrou. Agora, tem que procurar a história do PSL, né? O que é em si o PSL? Tem que procurar, por exemplo, isso aconteceu já diversas vezes. Procure saber se o candidato tem compromisso com a defesa da vida em todas as suas fases, bem como a realização da reforma política, reforma agrária e com direitos sociais fundamentais, como a criação de emprego e geração da renda, melhoria da saúde e da educação, defesa do meio ambiente e da cultura e da paz. Tem que cobrar esse compromisso. Pense bem antes de votar, escolhendo pessoas que se preparam para administrar, presidente, governador ou fazer leis, deputado federal, estadual e senado, em benefício de toda a sociedade, nunca é proveito pessoal. Também o vereador, né? Não deixe para a última hora a escolha dos candidatos a deputado e senador, né? Então, isso aí foi o vídeo relativo às dicas que eu dou para ser um candidato, né? Para ser um eleitor consciente, né? Use isso a seu favor a fim de que o Brasil também seja melhor e que possa proporcionar para você também uma vida melhor, né? Então, por favor, se inscreva no canal, novamente ative o sininho, curta o vídeo se você gostou e comente, faça pergunta, elogio ou críticas, sempre estarei aí para responder. Abraços.